Mais um exercício. Nesse exercício, vamos calcular as raízes cúbicas de 8. Lembrando, né, que estamos falando aqui de número complexo. Então, esse 8 é o complexo Z da forma A mais BI, onde A é a parte real. Então, esse número complexo, na verdade, fica 8 mais 0i. Como aqui não aparece parte imaginária, logo o B dele vale 0. E aí, na aula passada, nós calculamos as raízes quadradas, se não me engano, de menos 1. E aí, acabou que fazendo assim, sem precisar de usar a segunda forma de Moivre, a segunda fórmula, nós conseguimos. Aqui, quando a gente vai calcular as raízes cúbicas de 8, bom, uma raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado a 3 é 8. E agora, olhando dessa forma, fazendo esse tipo de análise, fica difícil de encontrar outra raiz cúbica de 8. Lembrando que esse 8 sendo um número complexo, não um número real. Se tivéssemos procurando aqui a raiz cúbica do número real 8, seria o 2. Mas no caso é um número complexo 8. Essa raiz 2 que nós achamos aqui, provavelmente vai ser uma raiz complexa. Então vamos lá. Já que nós temos aqui o nosso número 8, nosso número complexo, precisamos colocar ele na forma trigonométrica, que é o módulo de cossa e senta. Então, o complexo Z, escrito na forma trigonométrica, fica o módulo de Z vezes cosseno de θ mais I seno de θ. E aí vamos calcular o módulo de Z, nada mais é do que A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando aqui que o meu A é 8 e o meu B é 0. Então fica a raiz quadrada de 8 ao quadrado é o próprio 8. Foi fácil de encontrar aqui o módulo. Agora vamos encontrar esse ângulo θ. Lembrando que cosseno de θ é A sobre módulo de Z. Lembrando que tem vídeo explicando aqui como faz para achar essa forma trigonométrica, esse ângulo e etc. O seno de θ é B sobre módulo de Z. E aí o A é 8, o módulo de Z também é 8. Então, o cosseno de θ é 1. O B é 0, o módulo de Z é 8. 0 dividido por 8 é 0. Qual é o ângulo que o cosseno é 1 e o seno é 0? É 0π, né? Ou 2π. E se a gente lembrar lá do ciclo trigonométrico, vai ser bem aqui, ó. O cosseno com sono deitado, o seno em pé. Vai ser exatamente aqui. Então pode ser 0 ou 2π. 0 e 2π são arcos côngruos, têm os mesmos valores de seno e cosseno. Então como é que vai ficar o nosso complexo? O nosso complexo, na forma trigonométrica, vai ficar que z é igual a 8 vezes o cosseno de 0. Vou colocar 0π, tá? Tem gente que tem dificuldade, então já vamos continuar colocando π. Mais i seno de 0π. E aí, como é que faz para descobrir as raízes enésimas? No caso, eu quero as raízes cúbicas. Então, quer dizer que vai ficar assim, o z vai ficar raiz cúbica de 8 vezes o cosseno. Deixa eu escrever aqui. Então, a raiz enésima vai ficar aqui, a raiz cúbica. No caso, né, a raiz enésima vezes o cosseno de π mais 2kπ sobre n, mais i seno de θ mais 2kπ também sobre n, só para facilitar. E aí, o nosso θ é 0, né? Então fica 0, ou 0π, tanto faz, mais 2 vezes k vezes π. Tudo isso dividido por n, que no nosso caso, a nossa raiz enésima é a raiz do terceiro grau, mais i seno de θ, que é 0, mais 2kπ dividido
por 3. Prontinho. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso considerar, então, esse valor do z para cá igual a 0, que vai ser a nossa primeira raiz, para cá igual a 1 e para cá igual a 2. Dessa forma, nós achamos as 3 raízes, as raízes cúbicas. Então, para cá igual a 0, como é que isso vai ficar? Z vai ser, então vou colocar aqui, ó, Z0, quando k igual a 0. Posso colocar um índice k aqui. Então fica raiz cúbica de 8 vezes cosseno de 0 mais, como aqui é 0, 2 vezes 0 vezes π dá 0. Então ficou mais 0 sobre 3 mais i seno de 0. Aqui também vai dar 0, quando k é 0, sobre 3. Simplificando isso aqui, então raiz cúbica de 8 é 2. 0 mais 0 é 0 dividido por 3 dá 0. Então aqui é cosseno de 0 mais i seno de 0. Isso ficou 2 vezes o cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0. Então ficou 0 vezes i. E aqui dá 0, então só sobra 2 vezes 1, 2. Olha, achamos a primeira raiz complexa, justamente aquela que nós tínhamos feito aqui, que coincide com a dos números reais. Só que a gente vai ter mais duas. Agora, para cá igual a 1. É a nossa segunda raiz, ou a nossa segunda raiz enésima. Você pode considerar aí como você quiser. Então, aqui, ó, para z índice 1, agora vamos considerar o k igual a 1, vai ficar a mesma coisa, né? Raiz cúbica de 8 vezes o cosseno de 0 mais, só que agora o k é 1. Então, 2 vezes 1 vezes π, 2π. Mais i, fica a mesma coisa, né? 0 mais 2π sobre 3. Raiz cúbica de 8 é 2, então ficou 2 que multiplica cosseno 0 mais 2π sobre 0 mais 2π é 2π, tudo dividido por 3. Mais i seno de 2π sobre 3. Agora a gente só precisa saber qual que é o cosseno e qual que é o seno de 2π sobre 3. Isso vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes, e aí de novo, agora o problema é trigonometria. Vamos pensar aqui no círculo trigonométrico, eixo dos senos, eixo dos cossenos, o cosseno com sono deitado. Vamos lembrar? Começando nesse sentido, aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, e aqui é 2π, né, que coincide aqui junto com 0. E aí 2π sobre 3, eu posso pegar um jeito fácil, né? 2π não vale 300, 2π é a circunferência toda, que é 360. Dividido por 3, dá 120. É um jeito de se pensar. E aí você transforma 120. Olha só como é que vai ficar fácil. 120 é 60 mais 60. Vou sempre tentar fazer de um jeitinho diferente. 60 graus, nós sabemos que é π sobre 3. Concorda? E aí, esse 60 graus também é π sobre 3. Pai, 60 mais 60, 2π sobre 3. Tá vendo como eu consigo chegar de um no outro, vice-versa? Então, sempre que você tiver tempo, né, que você for resolver esse tipo de exercício, faça esse trabalho aqui para você se familiarizar com esse tipo de medida de arco, né? Mas, professor, quanto que é o seno e o cosseno de 2π sobre 3? Agora vamos pensar de novo no círculo trigonométrico. Vamos tentar fazer de um jeito bem simples, como que a gente acha isso, sem ter que decorar. Vamos pensar no círculo trigonométrico de novo, sempre cosseno com sono deitado, o seno em pé. Já tínhamos visto que cosseno, quer dizer, 2π sobre 3 era 120 graus, né? Então ele passa um pouco aqui. Então aqui, é 120, certo? Qual que é o complemento aqui? 60. Então a gente sabe o seguinte,
que se a gente considerar esse triângulozinho aqui, ó, esse triângulo aqui, olha só o que vamos ter. 60 graus, 90 graus e aqui 30 graus. E a gente está procurando desse ângulo aqui. Então, a gente sabe que é só calcular aqui o seno e o cosseno de 60. Porém, como está aqui no segundo quadrante, sabemos que o cosseno aqui é negativo e o seno é positivo. A gente pode usar a tabelinha de ângulos notáveis e daí colocar o cosseno como negativo e o seno como positivo. Deixa eu colar a tabelinha aqui. Com a tabela em mãos, temos que o cosseno de 60 é meio e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que, nesse caso, como é negativo, vamos ter que o cosseno é menos meio. Então, aqui fica menos meio mais i, e o seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, e aí positivo, porque estamos no semi-eixo positivo aqui. Então, fica raiz de 3 sobre 2. E aí, multiplicar tudo por 2, né? Só simplificar aqui. Então, fica menos 1 mais raiz de 3i. Olha só, esse também é uma raiz cúbica de 8. Quer dizer que se eu elevar isso aqui a 3, eu vou encontrar o 8. A nossa última raiz enésima, agora vamos considerar k igual a 2 e resolver exatamente as mesmas contas, né? Então, z índice 2 vai ser a raiz cúbica de 8, que já sabemos que é 2, vezes o cosseno de 0 mais, no caso aqui, como era, aqui entrava o 2kπ, certo? Como o k é 2, 2 vezes 2, 4, aqui fica 4kπ. Tudo sobre n, que é 3. Deixa eu apagar aqui em cima. Mais i seno de 0 mais 4kπ sobre 3. Kπ não, né? Só 4π, gente. Tô doido. 4π, 4π. Esse K já foi embora. Vou explicar de novo. Olha eu escrevendo K de novo. Meu Deus. 4π, 4π. Lembra que isso aqui é cosseno de θ mais 2kπ sobre n. O θ é 0. O K é 2. 2 vezes 2, 4π. Então está explicado aí. Acabei me confundindo. Retomando aqui o raciocínio. Então isso fica raiz cúbica de 8, 2, cosseno de 4π sobre 3, mais i seno de 4π sobre 3. Agora é só resolver esse seno e esse cosseno e chegar no resultado final. E aí, de novo, quem apanha da trigonometria aqui vai passar aperto. Mas vamos tentar fazer uma análise aqui simples e intuitiva. Vamos ver se eu consigo. Muitas vezes o que é simples e intuitivo para mim não é para você. Acabei apagando aqui aquele desenho que eu tinha feito, vamos fazer de novo. Então temos aqui o nosso círculo trigonométrico. Vamos lá, eixo dos cossenos deitado, que ele está com sono, eixo dos senos em pé. Como que eu vou tentar aí descobrir qual que é o valor desse seno de 4π sobre 3 e o cosseno quando eu tenho muita dificuldade? Vamos pensar? Então aqui é 0, aqui é π sobre 2, ou 90. Aqui é π ou 180. Aqui é 3π sobre 2 ou 270. E aqui é 2π ou 360. Beleza. 4π sobre 3. O π não vale 180? Então isso aqui é 4 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 vai dar 60. 4 vezes 60, 240. Então, sabemos que vai estar em algum lugar 240 por aqui. Agora a gente quer saber o valor desse cosseno aqui. E aí, vai ficar mais fácil quando a gente medir, então, desse ângulo aqui. Ó. E a gente mede o cosseno
e mede o seno. Tem vários jeitos de interpretar isso aqui, mas vamos fazer da seguinte forma. Ó, não sei que até aqui é 240, vindo tudo. Até aqui não é 180. O que falta de 180 para chegar em 240? 240 menos 180. Pega um emprestado. 8 para 14, 6. E aqui sobra 1. 1? Não. 1 menos 1, 0. Opa. Beleza, então eu acabo encontrando aqui, eu vou desenhar esse triângulo aqui agora, que equivale a esse ângulo aqui de 60. Ó. Desse triângulozinho aqui, ó. Olha como ficou mais fácil. Só que eu tenho que tomar cuidado que nesse caso aqui, ó, tanto o cosseno quanto o seno vai ter valores negativos. Mas aí vai ficar assim, então. Cosseno de 60. Cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, quer dizer, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno meio. Ambos são negativos. Deixa eu apagar aqui. Então ficou mais fácil, né? Ficou assim. 2 vezes cosseno de 4π sobre 3, então vai ser a mesma coisa que 60, porém com negativo. Então ficou menos meio. E aqui também fica menos raiz de 3 sobre 2i. Porque seno de 4π sobre 3 é a mesma coisa que seno de 60, porém está medindo aqui ó, no semeixo negativo. E aí, multiplicando isso aqui é só simplificar. Eu vou colocar aqui. Isso vai ficar menos 1 menos raiz de 3i. Achamos a nossa terceira raiz enésima. Então ficamos com 2, menos 1 mais raiz de 3i, menos 1 menos raiz de 3i. Vamos tirar uma prova rapidinho? Vamos pegar esse menos 1 mais raiz de 3i elevado a 3, vamos ver se dá 8 mesmo? Vai ficar, deixa eu colocar, fazer em azul. Menos 1 menos raiz de 3i elevado a 3. É isso mesmo? Vai pegar o menos 1? É, menos 1 menos. Vamos pegar o menos 1 mais aquela primeira raiz. Então isso aqui é a mesma coisa que menos 1 mais raiz de 3i elevado ao quadrado vezes menos 1 mais raiz de 3i, né? Poderia fazer o cubo da soma aqui também. Vai ficar assim, então. O quadrado do primeiro menos. Vou fazer o seguinte, para não confundir a cabeça de ninguém. Vamos trocar eles de ordem? Porque tem aluno meu que tem muito problema com isso, não consegue fazer. Então vamos fazer o seguinte. Vamos só trocar de ordem raiz de 3i menos 1, raiz de 3i menos 1. E agora ficou o quadrado da diferença mais certinho, com o menos no meio, dá menos confusão. Então, resolvendo aqui o primeiro, então fica quadrado do primeiro, né? Raiz de 3i ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3i ao quadrado e ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vezes raiz de 3i menos 1. Agora distributiva, né? Então fica 3 raiz de 3i elevado a 3. Vamos fazer o seguinte, antes disso, vamos simplificar isso aqui, porque i ao quadrado é menos 1, né? Então menos 1 vezes 3 aqui fica menos 3. Só para me facilitar as contas. Agora sim, menos 3 vezes raiz de 3i fica menos 3 raiz de 3i. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. 2 raiz de 3i vezes raiz de 3i fica menos 2 raiz de 3 ao quadrado e ao quadrado. Menos 2 raiz de 3i vezes menos 1 dá mais 2 raiz de 3i. 1 vezes raiz de 3i fica raiz de 3i. E 1 vezes menos 1 fica menos 1. Agora, vamos simplificar. Ficou menos 3 raiz de 3i mais 3. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 vezes 2, 6. Então, aqui dá menos 6. Só que i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vezes menos 6 mais 6.
mais 2 raiz de 3i mais raiz de 3i é 3 raiz de 3i, menos 1. Aí fica 6 com 3, 9, menos 1, 8, menos 3 raiz de 3i mais 3 raiz de 3i dá 0. Olha, deu certinho. Então você pode tirar a prova, né? Se você achou a raiz complexa certa. É lógico que numa prova, num vestibular, num concurso, isso é inviável. Mas se você tiver tempo sobrando, se você fizer a mesma coisa para esse aqui, vai encontrar exatamente o mesmo resultado. Beleza?